Maranata Cenáculo. Quem está feliz com Jesus, agora a Deus, igreja. É verdade isso aí, igreja. Então dá uma salva de palmas para ele, bem forte, em nome de Jesus. Com alegria, meus irmãos. Amém. Pode se assentar, toda a igreja de Cenáculo da Fé. Em nome de Jesus, quero agradecer ao meu Senhor pela oportunidade que Ele me concedeu de poder estar aqui nessa noite novamente com os irmãos, no anúncio dessa fé, desta palavra, colaborando, lutando para que a mensagem não morra nos corações, não desapareça da consciência humana, e é o papel da igreja nos dias de hoje. Amém? E nós nos vemos em luta todos os dias. Amém? Para que este fenômeno de desistência de fé não entre dentro dessa igreja. Ou também por parte daqueles que têm nos escutado. Bom, meus amados irmãos, hoje é quinta-feira, dia 10 de abril de 2014. Estamos ao vivo diretamente da sede da Igreja de Cenáculo da Fé em São Paulo. Amém? Essa informação é para todos que estão pela internet participando deste culto, pelo horadaverdade.com, que estão conosco neste dia de consagração e preparação para a volta de Jesus. Campanha O Toque da Trombeta, amém, campanha ministerial desta igreja, para aqueles que estão à espera de Jesus. Que Deus abençoe todos os irmãos que se encontram aí na ala virtual, amém, com a sua mente, com o seu coração ligado naquilo que está acontecendo aqui, no que Jesus vai falar nesta igreja. Hoje, 10/4/2014, Cenáculo, levanta a tua mão para o céu e cumprimenta teus irmãos, amém, todos que nos assistem, com a esperança desta fé. Diga a eles: Maranata! Maranata! Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, Cenáculo. Dá uma salva de palmas para Jesus. Com fé, igreja. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, o pastor, eu tenho que dar aqui alguns avisos importantes antes de nós orarmos pelo que vai ser pregado aqui nessa noite. Pastor, eu quero e tenho dito, amém, a essa igreja, o quanto eu tenho agradecido ao Senhor, o quanto eu tenho orado por cada um, amém, que tem se esforçado por essa igreja, que tem colaborado e ajudado nesse ministério, para que realmente essa igreja não se desfaleça dos seus compromissos, daquilo que foi votado em Cristo, para que esta igreja, amém, cumprisse dever, missão, vocação, amém, tudo aquilo que na verdade podemos fazer para enriquecer, engrandecer o nome de Jesus, que estamos fazendo agora, nesse exato momento. E eu sou, amém, responsável, o principal responsável desse ministério, amém, como também testemunha, para chegar aqui diante dos irmãos essa noite e falar a importância que existe por parte daqueles, amém, que têm colaborado, entregado o seu amor a esta igreja para que ela estivesse aberta hoje. Se não fosse esse irmão, se não fosse essa irmã, se não fosse o choro, a lágrima, a intercessão, o dízimo, a oferta voluntária dessa pessoa, amém, esse ministério com certeza não estaria aberto. Eu falo por mim, eu falo por toda a igreja de Cenáculo da Fé, não se referindo só a membros, mas grande parte também de gente que não é membro oficial dessa igreja, amém, mas tem colaborado e feito de tudo para que essa igreja realmente se mantenha. Eu quero agradecer ao meu Senhor, amém, por todas essas pessoas, todas estas vidas, cada uma delas. Quero agradecer ao meu Senhor, porque se elas não estivessem aqui hoje, amém, colaborando nessa obra, nós teríamos muitas dificuldades até de transmitir esse culto que estamos agora nesse exato momento transmitindo. Amém, Cenáculo? Amém. O que será que essas pessoas sentem por essa igreja para fazer por ela, mesmo não sendo membros? É um mistério que só o Senhor pode decifrar, só Ele pode explicar. Amém, mas não é simpatia pelo pastor Daniel, porque eu não tenho elemento nenhum para ninguém gostar de mim, e muito mais simpatizar de mim, porque eu não sou simpático, começa por aí. Mas é mistério de Deus, é mistério de Jesus nos corações. Tem gente aí que tem raiva do pastor, mas continua ouvindo. Quer me mandar para o inferno, mas não deixa de ouvir a palavra que essa igreja prega. É ou não é, Cenáculo? Amém, ainda mais quando eu grito. Bom, irmãos, quero só avisá-los que nessa semana, amém, a Igreja de Cenáculo da Fé continua cumprindo a sua agenda. Amanhã nós vamos estar pela televisão pregando a palavra de Deus, pregando a mensagem cristã que ninguém quer pregar. 5 da tarde, aqui em São Paulo, transmissão pela televisão, em TV a cabo, TV aberta, para quem tem condições. Poderá assistir pela televisão, somente aqui em São Paulo, em capital. Amém?
Quero lembrar também aos amados que estará pela internet, horadaverdade.com, transmissão também por lá. Passa lá, amém, que o vídeo vai estar disponível para você. Amém, pastor, estou tratando sobre Pentecoste. E é muito importante que a igreja ouça essa pregação. Amém, para você realmente entender quem é o pentecostal. Amém, que até isso o povo não está entendendo. Mas é uma mensagem importantíssima para a igreja, para o cristão, porque exige de nós, amém, a raiz do Pentecoste e também a visão ampla da discórdia, da contradição que está dentro do movimento evangélico hoje. Não perca, amanhã, 5 da tarde, horário de Brasília, programa Hora da Verdade pela televisão. No domingo de manhã, culto de oração confirmado, doutrinação também, para aqueles que estão se preparando para serem membros dessa igreja. À noite, transmissão do culto ao vivo, diretamente aqui da sede da Igreja Santa Fé em São Paulo, 7 da noite. Amém? Como todo domingo é realizado esse propósito. E o pastor, eu quero aqui em nome de Jesus, irmãos, só mencionar uma coisa importantíssima, que nós temos apelado aqui de púlpito, feito apelos aos irmãos, que ajudem, amém, Igreja Santa Fé, disseminar, divulgar a palavra de Deus pelo Facebook, pelas redes sociais, que nós já estamos sendo privados, amém, já faz um bom tempo que nós temos essa análise, que estamos sendo privados, que estamos sendo vigiados, e certos conteúdos que a gente divulga, eles fazem questão de que isso não chegue a público, que não chegue em rede, amém, social. E agora, recentemente, os irmãos, inclusive aqui da Igreja Santa Fé, estavam penetrando em outras comunidades virtuais, em redes sociais, não adeptas ao cenáculo da fé, e postando algumas mensagens específicas da nossa igreja. Sabe o que o Facebook fez? Privou a página desses irmãos por 30 dias por conteúdo impróprio. Então, aquilo que eles fizeram com a nossa igreja, eles também fizeram com ações individuais aqui por parte de irmãos dessa igreja que representaram a mensagem que nós estamos publicando em outras redes, em outras comunidades virtuais. Só para dar aqui a dimensão de que nós não falamos besteira aqui não. Amém? Temos casos aqui de irmãos que estão 30 dias em disciplina, amém, no Facebook, por causa de conteúdo impróprio. Então, irmãos, nós temos que nos unir, nós temos que nos ajuntar, nos agrupar nesse propósito. Quem tem internet, sabe mexer com o computador, amém, utilize o teu conhecimento para fazer com que a mensagem que nós temos pregado chegue em outras dimensões, em outros lugares. Eu tenho pedido isso, irmãos. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus vier, Ele vai requerer isso de nós. Ele vai requerer esse esforço, essa dedicação, esse testemunho de todo cristão. E eu temo pela tua vida. Eu tenho análise da minha questão, pessoal, como ela está diante disso tudo. Mas eu não posso dizer por você. Então que você realmente tome jeito, que você se esforce, se dedique quanto a esta questão, porque as almas não vão se salvar se a gente não pregar. Amém? As vidas não vão se salvar se a semente não for colocada na terra. Não há frutos sem semente. Não há frutos sem semeadura. Então espero, queridos, que os irmãos se dediquem ao máximo para que a igreja Cenáculo da Fé, que já foi expulsa de rádios, impedida de estar em meios de comunicação, por isso surgiu a internet aqui nessa igreja, amém, pelo monopólio da comunicação, amém, que nos foi imposto, e nós temos feito de tudo, nesses 20 anos que essa igreja existe. Eu estou aqui dentro para te dizer, feito de tudo para que essa mensagem seja pregada, e a denúncia que temos feito também. Amém, cenáculo? Você entendeu a minha linguagem? A necessidade dessa igreja qual é? Não é o teu dinheiro, não é a tua fortuna, não são os teus bens, mas é o teu amor pelas almas que padecem, tá? Então acorda aí, irmão. E não esquecendo o projeto missionário Jovens Pescadores de Almas, que é um projeto dessa igreja com jovens. O cadastro já está aberto, faça a sua inscrição se você é jovem e quer ser um missionário. Está aí na nossa página na internet. E a campanha Pedra que Deus dirigiu, amém, que é uma campanha que visa, amém, aqui em São Paulo, dar à Igreja Santa Fé uma sede própria, porque obviamente, amém, vai beneficiar a mim e a você também que está sentadão e folgadão aí. Fica de pé. Está relaxado e ele acha que tudo isso daqui veio do céu. Né? Caiu do nada. Nós somos o MST, invadimos aqui, né? A Avenida do Guacá. Só tiram a gente por uso capião agora, né? Só vão tirar a gente com processo, porque nós invadimos isso aqui. Tudo isso aqui é de graça, e não é. Amém? E não é. Nem esse pastor aqui, porque Jesus comprou ele também. Amém, cenáculo?
Está com a espada aí, meu irmão? Então faz o barulho aí para o diabo saber. Os internautas ouçam o que nesse momento está acontecendo aqui no Cenáculo da Fé. Olha o barulho aí, meu filho. Faz o teu na tua casa aí. Estamos ao vivo, dia 10 de abril de 2014, campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Cenáculo, levanta a tua mão para o céu, abre a tua boca e começa a orar. Toda a igreja orando e clamando ao Senhor. Meu Senhor, meu Salvador, eu lhe peço e lhe imploro, meu Santo, pelo poder do teu sangue, pelo poder da tua misericórdia. Meu Jesus poderoso, apresenta esta igreja, Senhor, na tua presença. A igreja na qual me refiro, meu Senhor, que é o teu corpo, do qual refiro, Senhor, que são as almas, que são tementes, obedientes, meu Senhor, à tua palavra. Pois sabemos, meu Santo, que aqueles que ditam o teu nome estão na luz, meu Senhor, como o Senhor está. Pois sabemos, meu Santo, que esta luz é poderosa para revelar, edificar, para desmascarar as obras do diabo. Meu Santo, no teu sangue queima, quebra, aniquila a rebelião, a rebeldia, a apostasia. Quebra, Senhor, a arrogância que impede a tua cruz, a tua mensagem neste coração. Meu Santo Jesus, manifesta o teu poder. Vai queimando, Senhor, o satanismo, a bruxaria, a feitiçaria. Vai quebrando, meu Senhor, toda invocação demoníaca. Pelo teu sangue, meu Santo, vai em busca do perdido, vai em busca do escravo, do diabo, do pecado. Pois cremos na palavra, cremos no teu poder, cremos no poder do teu evangelho. Meu Santo Jesus, prepara a tua igreja esta obra. Rondo froterás, do bisto me compresta, lesto me consobra. Pelo teu sangue, prepara a tua igreja esta obra, Senhor, para te receber no céu. Nós sabemos, meu Santo poderoso, que esta foi comprada com precioso sangue. E estamos aqui, meu Santo Jesus, para dar o que é teu, para dar ao Senhor aquilo que foi conquistado pelo teu sofrimento, pela tua dor e pela tua ressurreição. Meu Santo Jesus, manifesta esta palavra para destruir e aniquilar toda ignorância e colocar, meu Senhor, esta palavra escrita no coração do homem, como é de tua vontade. Meu Senhor, tenha misericórdia de cada alma, cada vida que vai ouvir esta mensagem. Pelo poder do teu sangue, confirma o teu propósito de salvação, de libertação e cura, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus, amém, Senhor. Quem crê na palavra de Deus, dá glória a Deus, Cenáculo. Quem crê que ela é a revelação de Deus, dá glória a Deus. Texto de Mateus, abra. Capítulo 18, verso 20. Enquanto a igreja abre, eu cumprimento em nome de Jesus a todos que estão pela internet participando desse culto, estão nesse momento participando de tudo que está acontecendo aqui nessa igreja. Amém, Jesus? E lembrá-los, hoje é dia 10 de abril, estamos ao vivo de 2014, diretamente da sede da igreja Cenáculo da Fé para as Nações em São Paulo, amém, congregando estas almas que querem se preparar, se santificar, à espera de Jesus, quando Ele vier, para não sermos reprovados, amém, Cenáculo? O propósito é esse mesmo, igreja, tocar a trombeta, amém? Em nome de Jesus, vamos ler o texto de Mateus 18, verso 20, Jesus falando: pois aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, e no meio deles. Repete comigo: pois aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, no meio deles. Amém, Cenáculo? Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê nesta palavra da glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe toda a igreja. O propósito dessa palavra aqui nessa noite é nós exatamente identificarmos aonde está o santuário de Deus, o lugar aonde Deus está e deve ser adorado. E Jesus fala sobre isso aqui nessa pregação. Em um simples versículo, ele já declara exatamente aonde está a presença de Deus.
aonde ele se faz presente e no meio de quem ele está presente. Mas o termo santuário, o uso desse termo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele tem o mesmo sentido. É uma coisa impressionante como que Deus, ele trata das expressões, daquilo que ele pronuncia, com um sentido declarado, com um sentido transparente. E o que preocupa a nós aqui, o fato das pessoas não entenderem e não compreenderem a linguagem de Deus. Pois hoje, na cabeça de muita gente, o santuário de Deus, amados, é uma figura institucional. É um cenário montado. Aquilo que Jesus, na verdade, determinou que é impróprio e não pode continuar em existência. Deve ser destruído porque é indigno da presença de Deus. E antes de nós entrarmos exatamente nesse texto que Jesus prega sobre santuário, ou seja, onde ele está, aonde ele fala, eu quero fazer aqui com os amados irmãos uma comparação daquilo que a Bíblia tenta empregar como ensino e daquilo que conceitos humanos elaboraram para a substituição. Então os irmãos abram o texto de Mateus 12, verso 4. Jesus, em momento algum, ele se manifestou desrespeitosamente em relação ao templo público, ao edifício público ou ao uso simbólico do templo. E no texto de Mateus 12, 4, ele chama o edifício público de Israel, templo de Israel, da qual todos aqui sabem que historicamente muita gente sangrou e morreu para levantar, né, esse monumento, diríamos assim, para culto a Deus. Jesus o refere como casa de Deus. Ele trata como casa de Deus. Mas aí é que entra a questão problemática. Quando Jesus ele tenta estabelecer o zelo pela casa do seu pai, como todos consideravam aquele templo, os homens o impedem de purificá-la. João 2,17. A igreja abra e diga amém e confirme isso. João 2,17. Todos irmãos aqui conhecem esse texto. Gente que lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Pelo contrário, ele não desrespeitou o templo dos judeus e o templo de Israel, porque é mais do que fato que Deus pediu a construção daquilo. Mas os valores empregados ali foram modificados. E quando Jesus tenta estabelecer um zelo próprio de Deus por aquele lugar, os homens o impedem de purificá-lo, de restaurar aquilo que estava danificado, como João 2,17 fala. A igreja confirma? Diz amém. Amém. Então vai vendo a situação aí, preste atenção. Jesus tenta participar daquilo que para os homens é uma coisa importante. Igreja, templo histórico, templo fenomenal, referência cultural, referência histórica, que hoje aqui em São Paulo e no mundo há uma em cada esquina. Ele tenta participar disso, mas os homens não deixam. Ele tenta estabelecer os verdadeiros princípios de Deus, mas os homens o impedem de purificar. O que o fez chorar. Lucas 19:41. Abre aí para você testificar. Ele sente o pesar, a dor, ele sofre. Exatamente por quê? Porque os homens não permitem de que ele participe da questão patrimonial, porque é como a Bíblia trata do templo de Israel, o que os judeus mais valorizam hoje historicamente, a reconstrução da sua referência religiosa e histórica lá em Jerusalém. Quando esse templo estava aberto,
e em pé. Ele não pôde participar disso porque os homens o impediram. E chorou por causa disso. Não pelo fato dele não ter entrado lá, ou não ter permissão de participação, mas pela questão de ele não ter sido aceito como a palavra revelada de Deus para este tempo. O tempo onde os homens deveriam rever conceitos, princípios de fé, renovar o culto, o pensamento com Deus, e preferirem exatamente ficar com as tradições do que ouvir aquilo que Jesus tinha a comunicar e falar como Filho de Deus. Então o templo de Israel na Bíblia passa a ser tratado como uma forma de máscara para o pecado de Israel. O templo para a Bíblia Sagrada, na história de Jesus, com isso, passa a ser tratado de Deus para com os judeus, uma forma de Israel obscurecer, esconder o seu pecado por meio de cultos, tradicionalismo, culturas, exercício de celebrações. Um problema hoje que, na verdade, nós estamos também lidando. Jesus passa a ser impedido. Por quê? Porque todas aquelas estruturas que os judeus estavam lá utilizando para culto, entre aspas, para Deus, estava financiado pelo Estado, financiado por Roma, estava sendo usado e utilizado para fins lucrativos, econômicos. Aí entra a questão do empreendedor, da questão, como é que o pastor pode explicar aos amados irmãos, profissional, empreendedor. Entra a questão dos acordos multilaterais, entra a questão dos investimentos assustadores, financeiros, para erguer aquela coisa fenomenal que é o templo em Jerusalém, que já foi destruído, e é uma promessa de ser reconstruído. Então, quando nós colocamos Jesus e a renovação que Ele nos traz, com o espaço público que tanta gente valoriza para cultuar Deus, nós temos choques. Por quê? Porque nós entramos ali, entramos nessa realidade, Jesus se chocando com os interesses dos homens em relação a templos, em relação a poder religioso, que poderia ser hoje aqui no Cenáculo da Fé. Eu, como pastor, isso aqui é uma instituição, por causa dos meus interesses e das tradições que nós lemos aqui, espiritualmente nós estaríamos colocando Jesus do lado de fora. Pelo simples fato, não queremos disciplina, não aceitamos renovação, não aceitamos com que Jesus participe disso tudo que está acontecendo aqui. Que Ele opine, que Ele fale, que Ele diga o que é certo e o que é errado. Então Jesus e as instituições, Jesus e a instituição religiosa sempre se chocou, entendeu, Senhor? Sempre se confrontou. E fica provado, ele ficou do lado de fora. E foi morto por isso. Assassinado por quê? Porque grande parte do judaísmo entendeu que o que ele havia dito contra o templo, ou feito contra o templo, era perjúrio, era blasfêmia contra Deus. E eles o mataram e o assassinaram. Então, a partir de então, de Marcos 11:17, quando Jesus ele determina que aquilo não era um templo para a habitação de Deus, mas uma morada de demônios, uma habitação de demônios, uma habitação de bandidos, de exploradores. A partir de então, que Jesus deixa o espaço público dos religiosos, dos fanáticos, dos assassinos de Deus, a palavra de Deus passa a tratar, Marcos 13, verso 1 ao verso 14, não precisa abrir, tá? Marcos 14, versículo 57, Marcos 15, versículo 29, a palavra de Deus passa a tratar o edifício público indigno para a existência de Deus, impróprio para a sua habitação, deve ser destruído por ser impróprio
e não deve continuar a existir. Pois não funciona para o fim. Deus, para a sua glória, não existe para que ele seja engrandecido. Funciona para interesses paralelos, humanos, ideológicos, etc, etc, etc. Está claro para a igreja? Então isso que está aqui agora, aonde você está sentado, essa igreja, não é pela questão dela existir, que Deus é obrigado a estar nela. Jesus é obrigado, submetido à regra de estar dentro dela por ter uma placa dele. Porque isso pode ser usado para o fim de Deus ser glorificado, ou então utilizado como instituição para denegrir, para explorar, para fazer o que não presta, como os judeus fizeram com o deles. Agora, é onde entra a questão da onisciência de Deus. O fato dele saber antes de ter pedido isso a Israel, que eles não fariam que o templo funcionasse para ele, mas para Israel. Atos, capítulo 7, versículo 48, eu lanço à igreja aqui a seguinte ideia e concepção doutrinária. Deus não cabe em templo. Deus é maior do que o templo. Caramba, irmão. Se Deus pensava isso desde o início de todas as coisas, por que que ele foi pedir para Israel uma coisa que ele não ia usar, pois não caberia a ele? Para empregar lição. Sabe como que eu vejo o templo de Israel? Como uma referência do que o homem é capaz quando ele tem poder. Do que o homem é capaz quando ele tem liberdade para executar, criar, edificar, amando de Deus, entre aspas. Que aliás, amando de Deus, os homens já fizeram cada burrice, cada sacanagem nessa terra. Cada besteira. Mas o mais comovente disso tudo é que Deus pede a Israel uma coisa que ele sabe antes que eles não seriam leais e que ele nunca precisaria. Deus nunca precisou de templo para habitar, porque ele é maior do que o templo. Quando Jesus chega aos homens sendo a encarnação de Deus, os judeus vão a ele exatamente cobrar reverência ao templo. Jesus diz para os judeus: eis aqui aquele que é maior do que o templo. Então mesmo Jesus, ele tendo correspondido com respeito ao que estava em Jerusalém, como sendo a casa de Deus, fica mais do que evidente, do que claro, que Deus não precisava daquilo, mas aquilo era uma forma de empregar lição aos homens, de que sempre quando Deus pede para eles fazer alguma coisa por seu esforço próprio, eles não constroem para Deus, eles constroem para eles mesmos. Meus amados, se Deus precisasse dos homens para executar a sua vontade, o céu estava falido. Honras e glórias ao nosso Deus, que nos deu um arquiteto de obra que não é homem, que é filho de Deus. Porque se a obra de Deus dependesse de homens para ser feita, ela seria feita debaixo do quê? De corrupção, de maldade. Olha só que coisa interessante. Deus, o Senhor pediu para mim criar esse templo. Fiz esse templo com todas as riquezas da terra. Olha o que Salomão empregou naquele templo. Tudo que eles tinham de melhor. E tem gente que usa isso para fazer teologia da prosperidade. Esse templo que é criado é derrubado não sei quantas vezes. E eles se matam para reconstruir. E se matam para colocar de pé aquela coisa de novo. E quando Deus manda o seu filho, ele é impedido de entrar. Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu já tenho para mim que é hino de pileque, para quem está bêbado. Por quê? Porque na prática aqui, na realidade da vida humana, Jesus não é aceito em qualquer lugar, nem na sua própria casa.
Deixa eu dizer uma coisa para você. O santuário de Deus nunca foi e nunca será o espaço público. Nunca, jamais. Isso é para os ignorantes. Não seja um, tá, filho? Aonde Deus está presente e exige adoração, esse espaço não é feito de tijolo, não é feito de cimento, entendeu? Nós estamos diante de algo parecido aqui, porque é necessário para congregar. Mas não é este valor, não é este empreendimento, não é esta estrutura que dá significado para que Deus esteja presente aonde Ele vai ser adorado. Porque como Ele disse, 90% das instituições que já surgiram na história da cristandade, a começar pela Igreja Católica, Deus não participou. E Jesus foi mandado fora dela, expulso. Por que eu digo isso? Porque os seus princípios não foram aceitos, a sua doutrina não foi respeitada, os valores que ele mandou amar, os homens não amaram, mas souberam fazer os templos serem referência para homens na terra, como se Deus estivesse lá, obrigado a estar, porque tem uma placa dele, ou então um formato de um templo bíblico, como agora a Igreja Universal deu aqui para São Paulo, como os judeus querem ter em Jerusalém, como também os luteranos ortodoxos também fazem questão de construir os seus com o mesmo molde das igrejas e templos tradicionais americanas, metodistas, presbiterianas, com biquinhos na ponta, aonde as pessoas quando passam ali na porta se sentem atraídas pela beleza, se sentem atraídas pela formosura religiosa e histórica, etc, etc, etc. Porque quem não quer sentar num banco de mogno? Quem não quer passar por uma porta onde os vidros são coloridos? Quem que não quer entrar numa igreja aonde você sinta o peso da história tradicional? E olhar lá para frente e ver velhinhos de cabelo branco para testificar que essa igreja é madura, responsável, histórica. Coisa que isso vai impedir de que ela não erre, de que ela não se contradiga, de que ela não expulse Jesus quando ele querer entrar. Ele pediu uma casa de oração, mas deram a ele um mercado. Então o que está impróprio para Deus habitar deve ser destruído. E um novo templo deve ser erguido, sem auxílio de mãos humanas. Um novo templo será erguido, inaugurado, que não é feito por mãos humanas. Marcos 14, 58, Marcos 15, 29, Jesus falando isso para os judeus, motivo esse deles se irarem contra Cristo e matá-lo por causa disso. Grande parte, daí é aquela questão, né? Pois esse cara vai destruir o que nos dá lucro, ele vai destruir aquilo que nos dá riqueza, ele vai fechar aquilo que dá fama. Eles ficaram loucos. Porque antes fosse, né, filho, amor pela igreja, né? O que eles sentem agora. Vamos deixar uma coisa clara? Vamos impedir pastor de ganhar. Que haja uma lei do pastor não ganhar. E tudo que ele fizer dentro da igreja, ele fizer sem lucro. Para você ver se vai ter uma igreja em cada esquina. Se o Valdomiro vai ficar o dia inteiro na televisão. O R.R. Soares vai ficar lá. Estou pedindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Olá, meus queridos, olá. Todo mundo gosta dele, é óbvio que gosta dele. Eticamente correto, rotulado. Vamos fazer essa prova? Tira política e dinheiro dentro da igreja para você ver se eles vão querer igreja. Ô filho, cara é real, meu amigo. Não querem igreja. Se ela não dá lucro, querem porque dá lucro. E Jesus ele passa a determinar para os judeus: olha, Deus vai abrir uma igreja onde os esforços ali são espirituais, não vêm de esforços humanos. Vai se erguer um novo templo para Deus,
aonde as mãos humanas não participam, aonde o homem não é proprietário, aonde o homem não é administrador, um lugar digno da qual Deus possa habitar, aonde o indivíduo vai ser o templo, e não o tijolo, e não a matéria, aonde a responsabilidade pessoal e individual falará mais alto do que a história de uma instituição. E foi motivo dele exatamente querer o quê? Matá-lo. Então no texto de Mateus 18:20, que eu li para você, o santuário já passa a ser tratado por Jesus como uma congregação escatológica de Jesus, tá? Ou seja, esse templo renovado, esse novo templo que vai surgir agora, ele virá da sua morte, ele virá do seu sacrifício, ele virá do seu holocausto, da sua determinação. O templo passa a estar sendo tratado, direcionado ao ambiente, ao lugar aonde há comunhão e fé a Cristo. Pois aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aonde houver comunhão, fé para Jesus, ali está o seu santuário, ali está o lugar em que ele fala. Não importa o endereço, não importa o lugar, o espaço terreno, mas sim os valores que Deus mandou essa igreja guardar. Onde está o santuário de Deus, irmãos? Aonde ele deve ser adorado? Não é aonde estão as multidões. Aonde o culto está direcionado a Jesus. Sem importância de quantidade de pessoas. Está aqui Jesus tratando. A importância aqui é que o culto seja feito para ele e debaixo da sua vontade. Pois a comunhão e a fé passam a ser os alicerces espirituais desse tempo. Desse tempo que Deus pagou pela morte do seu filho, que ressurgiu de uma reconciliação, de uma redenção, de uma experiência redentora com Cristo. E falamos de pessoas aqui, falamos de gente, não falamos de matéria, empreendimento, instituição, mas de uma relação particular, pessoal, que é o que prevalece na visão cristã. A igreja que Deus quer agora, por intermédio de Jesus, levantar, ela é feita de ações, de atitude, de sentimento, de postura, de posicionamento, de entrega pessoal. A beleza aqui não é a cultura, como eu já tratei aqui, o que você vê lá fora quando você entra. Mas quem entra? Porque para muitos, não ter uma igreja, uma instituição para congregar, é o fim, é a morte. Porque deliram, são religiosos. E eu pregando isso para você, agora é um desafio para mim como pastor. Porque as pessoas não estão querendo vir mais na igreja ouvir a palavra. Mas não tem nada a ver com a minha insatisfação de pastor. Mas da forma como eu comando a igreja, como que eu administro a igreja. E isso me orienta. Porque a minha ambição como pastor passa exatamente a quê? Ao lado de investir com que as pessoas se convertam. Com que elas se arrependam. Chamar a atenção das pessoas por aquilo que Jesus faz nas pessoas. Porque esse é o nosso desafio aqui. Atrair o público lá de fora para entrar aqui dentro.
não pela beleza material deste templo, mas pela base testemunhal daquilo que você emprega, do que nós vivemos. Porque esta é a razão pela qual nós devemos dar a Ele adoração. O sentido de que a igreja pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer espaço, desde que aquelas pessoas que estão se reunindo ali estejam em comunhão e fé em Cristo. Texto de João 14, 23, segue a orientação. A orientação de que esse templo que Deus habita, cujo não tem auxílio de mãos humanas, não é feito por mãos humanas, mas feito de amor e obediência à palavra. João 14, 23, lê o texto bem alto, cenáculo. Amém? Então você quer assumir isso hoje? Que a igreja é o seu corpo, que a igreja é você? Vamos assumir hoje aqui que o uso do termo santuário está empregado para que o homem seja o lugar que Deus está e deve ser adorado, porque lá deve estar o amor e a obediência pela palavra que se prega em Cristo. Então, meu amigo, você não começa a viver Jesus quando você entra aqui, que é outro erro do povão. Só é crente quando passa pela porta da instituição. Só é crente quando ele senta aqui. Aqui ele se comporta como se fosse. A visão doutrinária da Bíblia Sagrada, da parte de Jesus, que é maior do que o templo humano, feito por homens, nos diz o seguinte: a igreja anda com você, está dentro de você. A igreja é o lugar que a gente ora, a igreja é o lugar que a gente se santifica, a igreja é o lugar que a gente lê a palavra, a igreja é o lugar que a gente jejua, que a gente clama, que a gente intercede, ajuda, socorre, se disciplina. A igreja está dentro de nós, porque Deus habita em nós. Porque Ele queria um lugar melhor do que aquele em Jerusalém. Um lugar da qual Ele pudesse entrar. Porque tem o que Ele quer: comunhão, fé, amor, obediência. Um lugar onde os homens não pudessem dizer a Ele: fica de fora. Então a igreja que eu conheço, pela Bíblia, não começa aqui na Guacá. A igreja que eu conheço, que o meu Senhor prega, é aquela que Ele diz: eis que estou à porta e bato. E se tu abrires a tua porta, eu entrarei dentro da tua casa, cearei contigo e tu comigo. É o teu coração, é a tua entrega. Então é óbvio que se nós começarmos a entender que o santuário de Deus é o nosso corpo, que o santuário de Deus é o nosso coração, que o santuário de Deus é o nosso pensamento, é aqui que Ele está e é aqui que Ele deve ser adorado, porque há submissão e sujeição. Muita gente não vai poder levar Deus para um motel, para fornicar. Muita gente não vai poder levar esse Deus para lugares errados, para espaços públicos desapropriados. Por quê? Porque a intenção de Deus é fazer com que Ele seja essa referência. Mas fica cômodo nós empregarmos investimento, esforços, tudo isso, numa matéria como essa daqui. Sai barato você construir um templo como esse aqui. Na cabeça de muitos, não. Rios de dinheiro. Mas em contraste com este templo aqui que Jesus veio introduzir na humanidade, esse aqui é mais caro. Porque dinheiro não paga ele. Então você pode estar sendo enganado pela tua consciência,
que o espaço público é o espaço do teu conforto. Que a igreja que você está aqui hoje, entendeu? Ela existe para você se sentir seguro, para você se sentir protegido, para você relaxar. Deus está cuidando de você. E eu estou te surpreendendo hoje aqui, que nenhum desses fatores te garantem alguma coisa com Deus. Porque o lugar que Jesus se faz presente, não é o templo que você está aqui agora. Não são essas paredes. Mas o que você é como pessoa. E o que você é? 1 Coríntios 3, 16 ao 17, Paulo diz que o templo de Deus, que Jesus veio resgatar, que Ele inaugurou, que Ele introduziu, levantou, não há contaminação, não há ídolos, não há idolatria, não há ambição, interesses, materialismo, figuras, imagens. Lê o texto. Vai, cenáculo, com fé, lê de novo. Olha, e lê falando para ele, fala para ele aí. Pera aí, irmão. Fala para o assembleiano aí, fala para ele. Fala para o assembleiano. Pera. Fala, entendeu? Para cristão do Brasil em carne aí. Fala. É santo, não há contaminação. Vós sois o templo, vós sois o santuário. E se nós temos um lugar para prestar culto a Deus, este lugar é o nosso corpo, é este ambiente chamado coração. Que com certeza muitos aqui estão desapropriados para Deus habitar. Estão bem longe de ter o Espírito Santo pela situação espiritual em que estão. E entram no templo que os homens financiam para se confortar. Bom, aqui Deus está, eu não presto, eu não valho nada, eu não estou em condições, mas por estar aqui na igreja eu vou receber a bênção. Por estar aqui hoje e ter homens ungidos, eu vou sair abençoado daqui. Quantos concordam? Levanta a mão. Ô meu filho, Jesus está introduzindo a responsabilidade pessoal, não depende do pastor. O povo entra na igreja e acha que pastor faz fogo descer do céu. A gente não é índio para fazer chover. Isso é mitologia, mas eu estou até brincando com você aqui. E aí, pastor, que hora que vai descer o fogo aí? É mais ou menos isso. Na Bíblia não tem esse tipo de fenômeno. A responsabilidade é individual. O fogo tem que descer porque você ora, o fogo tem que queimar porque você clama, entendeu? Deus tem que operar porque você investe na tua vida espiritual, você se entrega a Cristo de maneira verdadeira, você é um crente. Você vem na igreja para juntar, você não vem na igreja para ser o céu aqui, você vem na igreja para ajuntar com outros que têm essa mesma fé, essa mesma responsabilidade. Agora quando você passa pela porta, você vira um bicho. Por isso que a igreja é um lugar tão importante para você, porque é só aqui que você lê a Bíblia, é só aqui que você ora, é só aqui que você quer ser crente. Por isso que Valdomiro ganha dinheiro, porque ele sabe que as pessoas se apegam com a religião, se apegam com a tradição, não ficariam sem igreja. Mas Jesus fala, é possível da igreja sobreviver, é possível que a igreja sobreviva a qualquer ataque político satânico dessa terra. O diabo pode fechar a porta da instituição, mas ele não pode fechar a porta dessa igreja que Jesus habita, porque ela é feita de pedras vivas e não de madeira, e não de barro, e nem de pedra. 1 Coríntios 6, 19, o templo que passou a ser a congregação da visitação, da habitação de Jesus, é proveniente de Deus. Lê o texto, 1 Coríntios 6, 19, vai, cenáculo.
Amém? Mas que palavra linda, né, irmão? Você é templo de Deus, Jesus ergueu a igreja dentro de você, então você pode dizer que ela não é tua, ela não é de nós mesmos, mas proveniente de Deus. Ela foi erguida como Deus quer, não tem vontade humana, Ele a construiu, Ele a edificou. Isso que acho que é mais glorioso na vida do crente. Ele não é o que ele quer ser, ele é o que Jesus quer que ele seja. E essa é a referência da igreja na terra, do templo cristão, do homem cristão, do indivíduo cristão, que Deus construiu o que Ele queria na vida desse homem e na vida dessa mulher. E o templo que ele habita agora é proveniente dele, da sua ação, da sua misericórdia, do seu esforço. Nós só somos edificadores e servos dessa questão. Mas tem tudo que Ele quer, tudo que Ele precisa. Mas de repente, aquilo que aconteceu com a instituição judaica e Jesus, quando Ele precisou orar num templo físico, pode estar acontecendo espiritualmente com você aqui, numa decadência maior do que os judeus, que negaram a Jesus o templo material. Você está negando a Jesus o teu templo espiritual. Você está querendo modificar o sentido de que agora Deus tem que estar presente realmente na instituição, porque você nunca consegue fornecer a Ele uma vida própria para Ele habitar, uma vida digna para Ele poder habitar. Então você passa exatamente querendo exigir da igreja que você congrega, do pastor que prega, do irmão que divide a igreja com você, para que realmente sejam mais profissionais ou então espirituais e façam as coisas acontecer, porque individualmente, particularmente, você não tem esse elo com Jesus. É aí onde entra a exploração. Porque as pessoas querem ficar ignorantes, não querem ser espirituais e responsáveis com a lei que Deus estabeleceu em Cristo, e se apegam com isso. Agora esse pastor aqui pregando numa praça pública, ou no fundo de quintal, eu perco o meu mérito de pregador? Eu perco o meu mérito de servo? Perco o mérito do conteúdo que eu vou falar, do que está escrito? Por que eu preciso disso tudo aqui? Para atrair a atenção das pessoas. O que há no templo que atrai tanto elas, que fazem elas confiarem tanto? Não importa se ele é crente, importa o que ele conquistou. É isso que as pessoas na verdade estão sendo transformadas hoje. Elas só valem aquilo que elas têm, não aquilo que elas são. E hoje as igrejas também estão sendo tratadas da mesma forma. O Macedo é o diabo, mas não importa que ele seja o diabo, porque o que ele conseguiu conquistar com as mentiras dele merece respeito. Você pensa que você não está fazendo isso com a tua vida espiritual? Olha, minha amada, é muito covardia você querer transferir a tua responsabilidade que Deus lhe incumbiu para outros. Nós nunca vamos encontrar uma igreja perfeita. A igreja que eu me refiro é essa daqui, ou qualquer outra, porque ela é feita de variações, de vários tipos de pessoa. O que mais tem que falar alto aqui não é o que as pessoas são, é o que você é. O espelho está virado para você nessa pregação hoje aqui. Nós temos que ter uma obra aí proveniente de Deus. Temos que ter uma pessoa construída a partir da vontade dele. O tipo de igreja que ele sempre sonhou, que Israel não lhe deu, mas que Jesus revogou para levantar dentro de nós. E eu tenho certeza que Deus não é impotente para isso. O único problema dele agora, nesse exato momento, é fazer com que as pessoas sejam atraídas por coisas valorosas que o céu defende, ao invés de se entregarem a hipocrisias, formalidades, esculturas, que geram todo tipo de idolatria e envenenamento. Então não é aqui que você tem que se sentir seguro. Não é comigo que você tem que se sentir seguro. É Cristo em você. Aquilo que você é com Ele que gera segurança, presença confirmada dele. Não é a união que faz a diferença, é a qualidade. Texto de 2 Coríntios 6,16.
Um templo onde Paulo diz, não pode ter ídolos. Não pode ter ídolos. Lê o texto, cenáculo, 2 Coríntios 6,16. Vai. Amém? Está claro para você? Diz amém. Amém. Você é crente nessa palavra? Diz amém. Amém. Então, filho, se você está querendo uma igreja digna para você congregar, se limpa. Porque esse templo Jesus certifica, não vai ter ídolos. Porque o templo que ele habita não tem ídolos. Não tem nenhuma coisa existente para substituir ele. É isso que a palavra está sendo tratada aí. Ele não pôde impedir que isso acontecesse no patrimônio religioso, mas ele pode impedir que isso aconteça na nossa vida. Porque aonde ele habita, o amor que está ali dentro daquela pessoa é inteiramente dele. O céu quer essa qualidade. Deus pagou para ter esse templo espiritual, da qual esteja digno para ele marcar presença, para que ele seja também adorado. Não interessa os maus administradores da igreja, os pastores corruptos. Eles vão ter o preço deles e a condenação deles, já está reservado. Mas vamos direcionar hoje aqui a nossa visão para o eu. Para nós. O que as pessoas têm feito? Para enriquecer essa igreja aqui que Jesus habita. O que elas têm dedicado, investido, para que a responsabilidade individual, pessoal, fale mais alto do que as instituições? Nada. Porque se nós entrarmos na questão de desinteresse, deslealdade, o fator humano vence esse fator aqui, ó. Que essa coisa aqui não fala, não anda. O mau funcionamento das igrejas partem de pessoas. Se nós conseguíssemos mudar as pessoas, os templos mudariam. As igrejas seriam outras. Mas não são, porque o mal que está dentro delas se chama ser humano, irmãos. Nós não podemos impedir que as igrejas se corrompam, porque a apostasia já é um sinal da volta de Cristo. Mas nós podemos salvar o que resta dessa igreja. E o mais importante dela, as pessoas. Talvez as mais humildes e as mais pequenas. E é por elas que Jesus mandou lutar. Para que elas também sejam o seu santuário, como muitos hoje deveriam ser aqui e não são. Porque você hoje sabe do que eu estou dizendo aqui. Uma igreja que se preocupa com o que pensa, uma igreja que se preocupa com o que sente, uma igreja que se preocupa com o que faz. Essa é a igreja que Jesus resgatou na cruz. Então você sabe que você mesmo não habitaria numa pessoa suja como você. Você sabe que você não entraria numa casa onde você não tivesse condições de sentar, de comer, de se alimentar pela sujeira, pela precariedade. E você quer fazer com que Deus se submeta a um lugar aonde Ele não tem prazer? Aonde Ele não tem comunhão? Aonde Ele não pode ser glorificado? Porque não tem domínio? Jesus entra na minha vida. Pera lá, rapaz. Não é tão fácil assim, não. O preço aí tem que ser pago. Essa igreja não vai sair de glória a Deus e aleluia, não. Essa igreja vai nascer com esforço e dedicação da tua parte com aquilo que Jesus te pede. Ou então, larga a enxada no mato e assume o que o mundo assumiu agora. A autonomia da questão. Vou fazer o que dá na cabeça, vou fazer o que dá na telha. Agora você botou a Bíblia debaixo do braço, falou que é cristão, você vai ter que submeter essa regra aqui. Não é a instituição que está precisando ser reformada, é o homem. Não é a matéria, são os corações.
É disso que Deus está em busca, de um coração contrito, aquebrantado, humilhado e arrependido. Não de uma igreja cheia de gente gritando o nome dele, mas que seja 1, 2 ou 3, porque eles vão estar ali, humilhados, reverenciando um dia de santificação para que Jesus seja glorificado. Para completar, 2 Coríntios 7:1, o templo que passa a ser o lugar da santificação. Efésios 2:19 e 22, um templo que esteja fundamentado em Cristo, criado a partir dele, do que ele é, do que ele fala, do que ele exemplou, do que ele fez, do que na verdade ele representou. Mateus 24:31, abra. Talvez seja uma das coisas mais fortes que eu vou falar para você hoje aqui. Eu já escutei versões evangélicas do tipo, pastor que recebe a revelação que Jesus vai voltar nessa noite de quinta-feira à meia-noite. E ele liga na casa dos comadres, dos compadres e diz assim: olha, vamos todos nos reunir aqui dentro da igreja numa vigília, porque Jesus falou para mim que vai ser nessa noite que ele virá para arrebatar a igreja. Quantos já ouviram ocorrências desse tipo? Levante a mão. Nos Estados Unidos, é uma coisa crônica, assustadora. Aqui no Brasil também, teve um caso aí que a polícia teve que ir lá bater na porta lá, para o povo abrir, criança chorando, criança com fome, porque se reuniu toda a cambada lá para esperar Jesus. Um fato que não pode ser confirmado por ninguém. Dia, calendário para Jesus na Bíblia não tem. Vai ser de forma súbita. Todo mundo sabe disso aqui. Mas o fato deles irem dentro da igreja para se confinar ali quer dizer o seguinte: é lá que nós nos sentimos protegidos. Mas se Jesus dissesse que não é uma coisa possível, que ele voltaria nessa quinta à meia-noite, eu despediria a igreja normalmente. Irmão, vai para tua casa, Deus abençoe. Nós nos reunimos lá no céu, porque a igreja, a visão dela não é essa. É essa que você vai ler aí, pode ler. Olha aí, as igrejas mais tradicionais, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Quadrangular, Metodista, Wesleyana. Jesus está falando os nomes delas aí? Ele falou o nome delas? Não, não falou nem o nome daquelas que estão na Bíblia. Quando ele se refere à igreja que ele vai arrebatar, que ele vem buscar, o nome dela é escolhido. Sabe o que ele faz com a igreja? Ele transforma a igreja que ele vem buscar numa coisa pessoal, particular de cada um. Você é essa igreja? Então ele vem te buscar. Então, irmão, se Jesus voltar nessa noite, você vai estar tomando banho lá, entendeu? Tcheca, vai estar lá, sabonete para cá, shampoo, que é o medo do povo. Se Jesus voltar a me pegar pelado, será que eu subo? Entendeu? Não é o medo do povo. Entendeu? Eu vou estar no chuveiro, pá. Jesus volta, pronto, eu não subo, então eu vou tomar banho de terno. Entendeu? O valor que você tem é o que você vive para Deus, é o que você é, não o que você veste ou o que você come. O que Jesus está tratando aqui? Que se ele viesse hoje buscar a sua igreja, que eu queria muito que isso acontecesse, os anjos estão determinados a levar pessoas qualificadas, confirmadas, restauradas. Escolhido, não é predestinado. Escolhido é apropriado. Gente que ele resgatou, transformou aqui, libertou, recuperou, conservou, para ele vir buscar. Sabe o que Jesus está querendo dizer aí? Que a tua assembleia vai ficar, a tua presbiteriana vai ficar, a tua batista vai ficar, porque lá no céu não vão haver placas, mas uma celebração com gente salva, redimida, purificada no sangue de Jesus. Olha,
o certificado que Jesus te dá. Tem muita reclamação de membro que eu quero encerrar aqui. Meu pastor não fala comigo, ele nem me conhece. Você sabe que tem igreja grande que pastor não dá conta de falar com todo mundo, e não dá mesmo, né? Ele quer falar, mas não dá. Por quê? Porque tem uma fila de gente lá para pedir autógrafo. Olha o certificado que Jesus te dá aí. Na igreja dos homens, amados, ser membro lá é fácil. Qualquer um pode ser. Mas ser membro dessa igreja que Jesus vem buscar, não são todos que estão dispostos a ser. E olha o certificado que ele dá para você aí. Ele conhece quem são. Ele tem uma identidade. E ele vai vir direto para buscar esse cara, esse indivíduo, essa pessoa, esse ilustre. Jesus sabe quem são. Ide aos 4 cantos da terra, recolha, ceife, retire do âmbito humano social aquilo que é meu. Não é glorioso você saber de uma coisa desta? Que o pastor da igreja pode não estar se importando com você, ele pode não ir com a tua cara, os irmãos podem não gostar de você, o povo, a gente, o público, pode nem ver você, porque você não tem dinheiro, não tem carro, não tem roupa bonita, não tem um cabelo de gel que nem o meu. Entendeu? Ninguém está nem aí com você. Mas lá do céu, há um olhar atencioso por tudo aquilo que você tem feito, que você tem falado, que você tem praticado, que você tem investido na tua vida com Cristo. E quando Ele vier e Ele se manifestar, que Ele virá, Ele dará uma atenção especial só para aqueles que estão qualificados como o templo que Ele sempre quis. A igreja que Ele sempre sonhou ter. Pessoas que o amam, que lhe obedecem. Pessoas que creem que Ele não falha, não mente. Pessoas que se purificam, se santificam. Meu amigo, o santuário de Deus é a tua mente. O incenso que nós acendemos para Deus é aquilo que nós pensamos e nós oramos. Se nós queremos ver o poder de Deus, então a lenha desse fogo é o teu corpo. É o teu pensamento. Deus não precisa disso para ser Deus. Ele é maior do que isso. Jesus não precisa disso para ser Salvador. Ele é maior do que isso. Ele está acima disso tudo. Ele não cabe nesta igreja. Mas em você, Ele cabe direitinho. Muitas vezes você vem buscar Ele aqui. Muitas vezes você vem ao encontro dele aqui. O ensinamento que ele nos dá é que nós nunca precisamos sair ao encontro dele. O fiel nunca precisa sair ao encontro dele porque ele já está no fiel. O culto já começa na casa dele, no emprego dele, na cama dele, na hora que ele dorme. Até na hora que ele dorme, que ele ronca, Deus fala com ele. É uma plenitude onde o espaço público não significa nada. Irmãos, vamos fazer um culto. Em qualquer lugar nós podemos fazer. Em qualquer espaço desse mundo Jesus poderá estar. Até no lugar mais impróprio que você olhe e diga: não, aqui Jesus não ia entrar. Ele pode entrar, sabe por quê? Porque as pessoas que vão orar e clamar ali são dele. Que em nome de Jesus, aqui nessa noite você possa entender que a igreja que está em decadência não é a instituição. Que a igreja que está em decadência, em corrupção, se chama ser humano. São as pessoas. É a que mais choca. É a que mais escandaliza. E é para essa igreja que eu apelo hoje. Para a igreja chamada eu. Para a igreja chamada você. É para essa igreja que eu apelo hoje, em nome de Jesus Cristo. Que tem a responsabilidade, mas não quer exercer. É para ela que eu apelo. Você fechou as tuas portas para Jesus. E veio aqui hoje dizer
Que pelo fato de você estar dentro dessa igreja, isso te faz um servo de Deus e um cristão? Dentro do teu coração ele não consegue ter acesso. E você vem aqui hoje para confortar o teu coração, para enganar a Deus e dizer que mesmo assim você está tentando. Veio tornar essa igreja uma coisa aparente, visível, identificada, fenomenal, escultural. Ou quer dar a Jesus aquilo que é mais simples? Porque é puro. Mais simples porque não precisa de dinheiro, fortunas, investidores. Porque ela é feita de comunhão, fé, amor, obediência, santidade, doutrina. A igreja que Jesus ama, a igreja que Ele morreu por ela. Você. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.